Vou conversar com o analista da StoneX, Fernando Maximiliano, que participa ao vivo conosco pela internet. Fernando, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero saber como que esses fatores, clima seco, as perdas que foram acumuladas nas áreas de produção de café, principalmente no Sudeste, Minas Gerais, que é o maior produtor do país e do mundo, no caso do café arábica, como é que isso, somado também a esse cenário de logística complicada, tem mexido com o mercado do café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigado pelo convite, agradeço a vocês. É um prazer enorme estar aqui para falar do mercado de café. E, assim, a gente tem dito aqui, né, que o mercado de café foi uma loucura, tem sido uma loucura. Aproveitando esse momento para a gente fazer uma recapitulação, né? Desde o ano passado, a gente viu aí os preços avançarem muito em Nova York, em Londres, tanto para a variedade do Arábica como para a variedade do Robusta. Se a gente pegar até o fechamento anual, foi 80% de avanço em Nova York para o Arábica e mais de 70% de avanço para o Robusta em Londres. Isso tudo é uma história que começou lá no segundo semestre de 2020. Tudo começou lá, principalmente resultado do impacto do Laninha naquele momento, que afetou a florada, que aconteceu naquele ano. Houve um atraso das chuvas, né? Afetou a florada. A gente teve o primeiro semestre de 2021 com um clima adverso também aqui no cinturão brasileiro e que resultou em uma produção menor, essa produção que a gente terminou de colher, que está sendo comercializada nesse momento. E aí, para agregar nesse contexto todo, a gente vem clima seco ao longo do ano, Laninha, ainda estamos sob efeito de Laninha, geada na região produtora aqui no Brasil de Arábica, que diminuiu o potencial para 22 e 23 e que traz essa perspectiva de uma produção menor nesse ano safra, que é um ano de bienalidade positiva. E aí, claro, associado a fatores logísticos que a gente viu aí durante o ano, que ainda não acabou, a gente viu os preços avançarem muito. E no mercado doméstico brasileiro, né, esse patamar de preço ele foi favorecido também pela alta do dólar nesse momento, Fabiano. Alguns outros fatores, né, que nós temos dentro do cenário de consumo de café e também de cadeia produtiva em relação às estimativas que, em alguns momentos, né, principalmente o último levantamento da Conab, que criou uma certa comoção, uma revolta por parte dos cafeicultores brasileiros, porque trouxe números bem mais altos do que aqueles que se acredita que possa ser produzido no campo, Fernando. Então, algumas estimativas apresentam um cenário no qual algumas chuvas em alguns momentos possam vir a garantir uma produção melhor de café no país, que é o contrário do que quem está no campo está dizendo. Além disso, quando se fala de consumo de café, havia uma expectativa bem maior de consumo, principalmente em ambientes externos para 2022. Isso muda com a nova variante do Covid-19, com a Omicron e também outros cenários da própria Covid que possa trazer impacto para esse consumo de café? Bom, começando pela parte da Conab, o Fabiano, a gente viu realmente a estimativa da Conab aí, só que apesar dessa reação dos produtores, é importante a gente salientar que as estimativas da Conab geralmente são as menores disponíveis no mercado e que, inclusive, a perspectiva do mercado é que, obviamente, a produção ela é menor, o potencial é menor, mas o sentimento do mercado é que não seja tão baixo quanto a Conab. Então, a gente tem estimativas de empresas privadas que falam em mais de 65 milhões, Fabiano. Inclusive, eu aproveito aqui para poder chamar a atenção de um problema que a gente tem no mercado de café, que é a falta de transparência. Hoje, se a gente pegar a menor estimativa, que é a da Conab, e a maior estimativa, a gente tem uma diferença de mais de 11 milhões de sacas. Então, isso mostra a falta de transparência, a incerteza que está relacionado a essa produção, e isso, claro, traz um monte de dúvida, traz volatilidade, e é o que a gente tem visto no café, né? A mais recente a gente viu o mercado mais lateral, mas o mercado de café, de forma geral, é um mercado muito volátil.
Então, esse é um ponto importante. Só para enfatizar, a gente sabe que o potencial da safra 22-23 foi afetado. Os produtores comentam sobre essa questão de uma produção menor, que de fato mas se a gente analisar o contexto, o Brasil ele teria, se não tivesse problema nenhum durante todos esses últimos 2 anos, né, se o clima tivesse sido favorável, o Brasil teria potencial para produzir até algo próximo de 70 milhões de sacas se o clima tivesse sido bom. Então, quando a gente vê o número da Conab, querendo ou não, ele é um número que traz um tom altista para o mercado de qualquer forma. Com relação ao consumo, a gente viu uma redução no consumo, principalmente na modalidade fora de casa, lá no pico da pandemia. Esse cenário ele se reverteu com a chegada da vacina e a gente viu um processo de restabelecimento do consumo de café. O ritmo de crescimento do café ele depende de alguns fatores, mas ele não é tão acelerado, é um crescimento mais moderado ao longo dos anos. Ele depende do crescimento populacional, ele depende da renda, ele depende do hábito. Então é um ritmo de crescimento, mas não é tão intenso como a gente pode ver em algumas outras commodities que tem um movimento às vezes até muito mais intenso. Com relação a Omicron, essa variante, a gente não tem uma perspectiva de que isso venha afetar o consumo, porque mesmo que é uma nova variante, a gente tem vacinas aí, o ritmo de vacinação segue avançando, os países não têm dado sinal que vão adotar medidas de distanciamento social para evitar a transmissão da doença, então a expectativa é que o consumo ele se mantenha nesse ritmo. A preocupação que ainda se tem é com relação à logística. Caso a gente veja aí um problema mais sério com relação a essa variante da Covid, ou qualquer outra que possa aparecer, a gente pode ter impacto na logística, que a gente já viu que é sério. Principalmente, Fabiano, na logística na Ásia. O Vietnã é um país, por exemplo, que sofreu muito o ano passado com os problemas logísticos, eles têm uma política mais intensa de lidar com a Covid. Então, quando você tem lá casos novos de Covid, eles param tudo mesmo e isso afeta a exportação de café lá. E, claro, sem contar toda essa questão da falta de disponibilidade de contêineres que a gente tem no mundo e outros fatores que estão aí afetando toda essa questão da logística global. Você falou do Vietnã e nós acompanhamos aqui diariamente os valores do Robusta negociado em Londres e nós temos visto valores que estão estabilizados, né, na tonelada ali acima de $2.000, nas posições de mais curto prazo. Em relação a Vietnã, logística e principalmente Brasil, há uma expectativa de ficar mais uma vez restabelecida essa questão da cadeia produtiva para o fator de entrega, para o fator de transporte, para o café, tanto aqui do Brasil quanto do Vietnã? É bem interessante essa questão do café robusta, né? Você bem disse aí, a gente está vendo sim preços em patamares acima de $2.000 a tonelada, próximo de $2.200 a tonelada. Só que esse mercado ele já caiu desde o início de janeiro, né? O mercado esteve acima de $2.300 a tonelada e houve esse recuo lá em Londres, principalmente devido à colheita no Vietnã. Lembrando que a colheita no Vietnã começa em novembro e vai até janeiro. Então a gente está basicamente no final da colheita por lá e aí esse café já está sendo disponibilizado no mercado. Então essa disponibilização desse café no mercado contribuiu para pressionar os preços por lá, na Bolsa de Londres. E claro, essa questão das exportações do Vietnã, já houve uma melhoria nessa questão, tanto é que as exportações de dezembro elas foram 57% acima do que foi visto no mês anterior, e isso mostra um restabelecimento do processo de exportação deles, da logística, né, uma melhora nessas condições, e claro, está associado também à chegada desse café novo. Os dados de janeiro também já mostram volumes de exportação maiores, e é importante a gente até comentar aqui, lá no Vietnã, como a gente até antecipou, existe no dia 1º de fevereiro, no caso deste ano, né, existe o festival lá que é o Ano Novo Lunar.
esse é um feriado muito importante para eles, para países asiáticos, mas para o Vietnã também e eles tendem a acelerar suas vendas em janeiro na antecipação do feriado, que aí o feriado a gente tem um movimento mais tranquilo por lá. Então, a gente viu aí já um movimento de exportação mais forte. O Vietnã, ele é o maior fornecedor de café robusta no mercado internacional e esse cenário tende a se manter.